A luz do dia se esvaía rapidamente quando o impacto do carro me pegou de surpresa. Um segundo antes, eu estava dirigindo, ouvindo minha música favorita, e no seguinte tudo ficou escuro. A última coisa que me lembro foi o som ensurdecedor do metal se comprimindo, e então um silêncio absoluto. Estranhamente, eu não sentia dor. Em vez disso, uma sensação de leveza me envolveu. Eu me vi flutuando, a poucos metros acima do carro retorcido, observando as cenas caóticas abaixo. Isso não pode estar acontecendo, pensei, enquanto via os outros motoristas pararem, alguns correndo em direção ao veículo. Randall! Randall! Ouvi uma voz familiar gritar. Aí era minha irmã. Sua expressão de desespero e choque se gravou em minha mente. Ela estava ajoelhada ao lado do carro, as mãos cobrindo o rosto. O que eu estava fazendo ali? Como eu podia vê-la, mas não podia tocá-la? Uma sensação de desespero começou a se instalar, mas rapidamente foi substituída por uma curiosidade estranha. Eu estava fora do meu corpo como um espectador de uma cena trágica. Conforme observava a cena, uma sombra se aproximou de mim. O ar ao meu redor pareceu mudar, tornando-se denso, pesado. Um ser aterrador, envolto em uma escuridão palpável, apareceu diante de mim. Você é Randall, não é? Sua voz era como um sussurro ameaçador, mas ressoava em mim como um trovão. Você sabe por que está aqui? Eu não entendo. O que está acontecendo? Tentei responder, mas a voz do ser ecoou em minha mente, como se não precisasse de palavras. Você será levado ao lugar que merece. Prepare-se. Ele estendeu a mão e eu senti correntes invisíveis se prenderem ao meu corpo espiritual, puxando-me para baixo em direção a uma escuridão absoluta. Não, espere! Gritei, mas não havia como escapar. Fui arrastado, caindo em um abismo sem fim, onde as vozes de almas em sofrimento ecoavam ao meu redor. A cada segundo, a realidade de minha vida começou a se desdobrar em minha mente. Lembrei-me de tudo, as mentiras que contei, os momentos em que falhei comigo mesmo e com os outros. As risadas que deveriam ter sido compartilhadas agora se tornaram ecos de dor. Você não pode me levar para lá, implorei enquanto caía. Eu não sou tão ruim, eu tentei ser uma boa pessoa. O ser demoníaco riu, um riso profundo e ressonante que reverberou em meu ser. Você sabe que não é assim que funciona. Cada pecado, cada escolha egoísta, cada vez que você ignorou sua consciência, tudo isso tem um preço. Enquanto caía, flashes de passagens bíblicas surgiram diante de mim, como se estivessem sendo projetadas em uma tela. O salário do pecado é a morte. A frase ecoou em minha mente. Eu nunca havia dado muita importância a esses versículos, mas agora eles eram as correntes que me prendiam à realidade de meus erros. Por favor, me deixe ir, gritei, mas a única resposta era o eco do meu desespero. O inferno se aproximava, uma escuridão opressiva que parecia engolir tudo ao redor. A sensação de pavor se intensificava e percebi que não havia como escapar da verdade. Eu estava ali por causa de mim mesmo. Quando finalmente atingi o chão, o impacto foi brutal. Não era apenas físico, era emocional. Olhei ao redor e vi um lugar que refletia a dor que eu sentia dentro de mim. O inferno não era apenas fogo e tormento. Era um mar de almas perdidas, algumas gritando, outras em silêncio, mas todas consumidas pela culpa e pela traição que sentiram em suas próprias vidas. Como você se sente, Randall? A voz do ser demoníaco ressoou mais uma vez, cheia de desprezo. Bem-vindo ao seu verdadeiro lar. E naquele momento, a realidade do meu estado se tornou inegável. Eu estava preso ali, não por causa de uma entidade externa, mas pelas correntes que eu mesmo havia forjado. A dor e o medo se tornaram parte de mim, enquanto eu era arrastado para as profundezas do que parecia ser um abismo interminável. O ser que me segurava era uma figura sombria, envolta em sombras e com olhos que brilhavam como brasas. Senti suas garras frias me apertando como se quisessem esmagar não apenas meu corpo, mas também minha alma.
A cada segundo que passava, a escuridão se tornava mais opressiva e o desespero tomava conta de mim. Você será punido por seus pecados, Randall. A voz do ser ecoou profunda e ressoante, como se estivesse vindo de todos os cantos ao mesmo tempo. Era uma voz que não apenas falava, ela penetrava na minha essência, fazendo meu coração disparar com uma mistura de terror e reconhecimento. Não, por favor, eu clamei, minha voz soando estranha e distante como se estivesse presa em algum lugar fora de mim. Eu não quero isso, eu me arrependo, mas a criatura apenas riu. Um som ressoante e cruel que ecoou por todo o abismo. Arrependimento? Você acha que isso importa? Assim importa agora. Você viveu sua vida em pecado, Randall. Agora é hora de enfrentar as consequências. Enquanto descíamos, visões de meu passado começaram a se formar ao meu redor, como imagens projetadas em uma tela. Vi momentos da minha vida que eu preferiria esquecer. As mentiras que contei, as pessoas que feri, as escolhas que fiz, que me afastaram de Deus. Cada uma dessas lembranças era como um golpe no meu coração, cada uma mais dolorosa que a anterior. O peso da culpa se acumulava e eu me sentia esmagado por ele. Olhe para você mesmo, a criatura sibilou com um tom de satisfação. Você se vê um homem que se opôs a tudo o que é bom e justo. Agora você será um dos muitos perdidos eternamente. O abismo se iluminou, revelando uma paisagem horrenda. O inferno era tudo o que eu temia e mais. Chamas lambeavam as paredes de pedra e gritos de desespero ecoavam ao meu redor. Seres torcionados se contorciam em agonia, suas expressões refletindo o mesmo horror que eu sentia. O calor era sufocante e o ar estava impregnado de um cheiro horrendo, um odor de carne queimada e fedor. Você terá companhia, disse a criatura, apontando para as almas perdidas. Aqui o tempo não existe e a dor é eterna. Você se juntará a eles e juntos vocês se lamentarão pela vida que escolheram. Eu queria desviar o olhar, mas era como se uma força invisível me obrigasse a encarar a realidade de minha situação. Por favor, eu imploro, gritei. Dê-me uma segunda chance. Eu posso mudar. A criatura se aproximou, sua presença era opressora. Mude! Você nunca quis mudar antes. Você se entregou ao pecado e agora você colherá o que plantou. Aquelas palavras cortaram como uma faca afiada. Eu sabia que havia verdade nelas. O medo se transformou em um desespero profundo, enquanto eu olhava ao meu redor, cercado por almas que uma vez foram como eu, cheias de esperança, sonhos e promessas, agora reduzidas a um estado de sofrimento eterno. Você deve enfrentar seu destino, a criatura disse, com um sorriso malévolo. O inferno é o lugar onde você pertence. Aqui não há perdão, apenas a verdade nua e crua da sua existência. Eu caí de joelhos, a dor e a tristeza inundando o meu ser. Eu não posso ficar aqui, murmurei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu quero mais. Eu quero viver de novo. Mas a resposta do ser demoníaco foi um riso cruel, ecoando nas profundezas do inferno. Enquanto eu percebia que minha jornada estava apenas começando e que a verdadeira batalha pela minha alma estava longe de terminar. A sensação de calor era insuportável. O calor não era apenas físico, ele queimava a minha alma. Enquanto flutuava, acorrentado por um ser demoníaco que parecia se alimentar do meu medo, eu não parava de pensar em como havia chegado a esse ponto. O que eu havia feito para merecer isso? O inferno se desdobrava diante de mim, uma paisagem de desespero e dor. Uma realidade que eu nunca pensei que experimentaria. As correntes que me prendiam eram pesadas e frias, como se estivessem feitas de um metal que absorvia toda a esperança. Você não tem ideia do que lhe espera, Randall. A voz do demônio ecoou, profunda e ressoante, como uma tempestade se aproximando. Você achou que suas ações não teriam consequências? Agora você vai entender. Enquanto descia, uma onda de memórias invadiu minha mente.
Imagens do passado surgiam como flashes de uma vida que eu não reconhecia mais. Aquele homem que sorria para os amigos, que enganava a esposa, que buscava prazeres momentâneos sem pensar nas consequências. As risadas e as festas agora pareciam tão vazias. Olhe para você, continuou a criatura, sua voz repleta de desprezo. Você se divertiu, não é? Mas o que você fez com a vida que lhes foi dada? As palavras dele cortavam mais fundo do que qualquer lâmina. Eu só queria ser feliz, murmurei, sentindo patear o peso da vergonha crescer em meu peito. Eu não sabia que isso me levaria a alisar aqui. Você sabia, Randall. Você sempre soube. Você simplesmente escolheu ignorar, ele gritou, e o eco de sua voz reverberou pelas paredes do inferno, um lugar que mais parecia uma caverna repleta de gritos e lamentações. Olhei ao meu redor e vi almas perdidas torcendo-se em agonia, divididas entre o arrependimento e a raiva. Não havia luz, apenas sombras dançantes que pareciam zombar da minha dor. Enquanto caía, versículos bíblicos começaram a surgir perante mim, como se fossem hologramas em um sé, pois o salário do pecado é a morte. As palavras flutuavam, pesadas com a verdade que eu havia ignorado por tanto tempo. E como era de se esperar, você colheu o que plantou. Pare! Gritei, mas a voz do demônio era como um tambor que não parava. Você não pode se esconder da verdade. Este lugar é o reflexo de quem você realmente é. Ele estendeu suas garras grotescas e eu senti uma onda de pânico me invadir. E você está aqui porque escolheu viver em pecado. As imagens de sua vida passaram rapidamente diante de mim. As mentiras que contei, as promessas quebradas, as pessoas que feri. Shembash. Você poderia ter sido melhor, Randall, sussurrou uma voz familiar. Era a de minha mãe, e a lembrança me fez chorar. Você a decepcionou, e agora olhe onde está. Não, por favor, eu quero mudar. Eu sou mais do que isso. Implorei, minhas palavras ecoando em vão nas paredes frias do inferno. A criatura só riu, um som cruel que parecia se alimentar do meu desespero. Mudança? Você teve toda a sua vida para mudar e Elsa, mesmo assim, escolheu o seu caminho do erro. A cada palavra, a culpa se acumulava como uma tempestade prestes a explodir. Eu estava imerso em um mar de arrependimentos e a dor era insuportável. O que eu posso fazer? Eu não quero ficar aqui. Eu quero corrigir meus erros. A verdade começou a se infiltrar em mim, uma verdade amarga e dolorosa. Não há como voltar atrás, Randall. Você está preso aqui nas consequências de suas escolhas. Arai, enquanto sentia a realidade do inferno me engolir, uma parte de mim sabia que isso não era apenas uma punição. Era uma lição. Uma lição que eu nunca deveria ter ignorado. Por favor, clamei, desesperado. Eu só queria uma segunda chance. Mas o eco da minha súplica foi apenas mais um grito perdido na escuridão infinita do inferno. Quando finalmente cheguei ao paraíso, uma sensação indescritível de paz e alegria tomou conta de mim. Era como se cada partícula do meu ser estivesse em harmonia com a beleza ao meu redor. As árvores frutíferas, com seus frutos brilhantes e suculentos, pareciam brilhar sob uma luz suave e etérea. O ar estava impregnado de um perfume doce e fresco, quase como se cada respiração fosse um presente divino. Enquanto caminhava, a luz ao meu redor parecia pulsar com vida. Era uma luz que não ofuscava, mas iluminava de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Eu me sentia leve, como se as correntes que me prendiam ao inferno tivessem se dissolvido e eu estivesse finalmente livre. O medo e a dor que eu havia sentido anteriormente eram apenas memórias distantes. Randall. Uma voz suave e cuidadosa me chamou. Virei-me e vi uma figura majestosa diante de mim. Ele era envolto em luz e seu semblante irradiava amor e compaixão. Era Deus. Olhei para ele, incapaz de pronunciar uma palavra, apenas sentindo uma onda de emoções inundar meu coração.
Eu conheço você, disse ele com um sorriso caloroso. Você passou por experiências difíceis e agora está aqui para compreender a verdadeira essência do amor e do perdão. Eu, eu não sei o que dizer, consegui murmurar. Eu, eu estive no inferno. Eu vi meus pecados, a dor que causei. Eu não mereço estar aqui. Você está aqui porque eu te amo, Randall. O amor é a essência deste lugar. Você experimentou a consequência dos seus atos. Mas aqui, neste reino, existe a possibilidade de redenção. Você tem o potencial de se transformar. Enquanto ele falava, uma sensação de esperança começou a brotar dentro de mim. Eu olhei ao redor, admirando a beleza do paraíso. É tudo tão perfeito, disse eu com a voz trêmula. Eu não posso acreditar que estou realmente aqui. Sim, é real. Aqui não há dor nem sofrimento, apenas amor e luz. Você pode se lembrar de tudo o que passou, mas a escolha de como viver a partir deste momento é sua. Eu queria absorver cada palavra, cada fragmento daquela experiência. O que eu faço agora? Perguntei, com um misto de curiosidade e temor. Observe e sinta. Aprenda a amar e a perdoar, não apenas a si mesmo, mas também aos outros. Cada alma que passa por aqui tem um propósito, e o seu é importante. Enquanto eu falava com Deus, percebi que à medida que ele se aproximava, algo dentro de mim começava a se curar. A culpa e o ódio que eu havia sentido por tanto tempo estavam se dissipando, substituídos por uma compreensão mais profunda do que significava amar verdadeiramente. Eu não quero voltar, confessei quase em um sussurro. É tão bonito aqui? Eu quero ficar. É compreensível, respondeu Deus com um olhar compreensivo. Mas a sua missão na Terra ainda não acabou. Há pessoas que precisam da sua luz, da sua transformação, e você será um testemunho vivo do meu amor. Mas e se eu falhar novamente? A insegurança tomou conta de mim. E se eu não conseguir seguir o caminho certo? Você não estará sozinho, Randall. Sempre estarei com você, guiando-o e apoiando-o. A vida é uma jornada de aprendizado e cada erro é uma oportunidade para crescer. O importante é que você se lembre do amor que experimentou aqui. Nesse momento, uma onda de gratidão e determinação começou a fluir dentro de mim. Eu percebi que, apesar dos meus erros, havia uma chance de recomeço. Olhei mais uma vez para as maravilhas ao meu redor e absorvi cada detalhe. As cores, as formas, o aroma do ar, tudo era um lembrete do que eu poderia alcançar. Obrigado, disse eu com a voz embargada. Obrigado por me mostrar isso. Prometo que farei o meu melhor. Essa é a sua escolha, Randall. A escolha de amar. Agora venha comigo e veja por lei está a beleza que aguarda aqueles que caminham na luz. E com isso Deus estendeu a mão, convidando-me a seguir. A luz ao meu redor era intensa, quase ofuscante, mas não me incomodava. Ao contrário, era uma luz que aquecia minha alma e parecia abraçar cada parte de mim. Enquanto flutuava naquele espaço transcendente, uma presença se formou à minha frente. Era Deus. A visão dele era indescritível, uma mistura de luz, amor e compaixão que me enchia de um sentimento de paz indescritível. Eu me sentia pequeno, mas ao mesmo tempo profundamente amado. Randall, sua voz ecoou suavemente como um sussurro que atravessava o espaço e o tempo. Você esteve perdido, mas agora está aqui. O que você deseja para a sua vida? As palavras dele eram como um bálsamo. Eu queria dizer tantas coisas, mas o peso da minha vida anterior ainda me oprimia. Senhor, eu comecei, a voz trêmula. Eu estive tão distante do que o Senhor deseja. Eu errei e agora estou aqui, perdido e sem saber o que fazer. Ele sorriu para mim e aquele sorriso era como um raio de sol penetrando em uma manhã nublada. O arrependimento é o primeiro passo, Randall, mas você tem uma escolha a fazer agora. Uma escolha. As palavras reverberaram na minha mente como um eco distante. Escolha? O que o Senhor quer dizer com isso?
Perguntei confuso. Deus apontou para além de nós e eu vi um cenário magnífico. Árvores frutíferas, rios de águas claras e uma luz dourada que iluminava tudo ao redor. Era um paraíso que eu nunca poderia ter imaginado. Você pode ficar aqui, Randall. Aqui não há dor, não há sofrimento, apenas paz e amor eternos. Eu olhei para aquele lugar, Spolmena, pela primeira vez senti um desejo profundo de ficar, mas no fundo do meu coração, uma voz sussurrava que havia algo mais. E se eu ficar, Senhor, o que acontecerá com aqueles que deixei para trás? Deus me olhou com compreensão. A vida na Terra é repleta de desafios, mas também de oportunidades. Você tem uma missão, Randall. Você pode voltar e compartilhar o que aprendeu. Pode ajudar outros a encontrar o caminho para mim. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Mas eu sou apenas um homem comum. O que eu posso fazer? Você pode ser a luz que outros precisam. Sua experiência pode inspirar mudanças, pode levar as pessoas a se voltarem para mim. Mas a voz de Deus era firme, mas ao mesmo tempo cheia de amor e esperança. Você tem mais a oferecer do que imagina. Senti um turbilhão de emoções. O paraíso era tão perfeito, tão tentador, mas ao mesmo tempo eu sabia que havia pessoas que ainda precisavam de mim. E se eu falhar novamente, Senhor? E se eu perder outra vez? Você não está sozinho, Randall. Eu estarei sempre com você. O amor e a graça que ofereço são infinitos. Você poderá sempre voltar a mim, mesmo que caia. Ele fez uma pausa e eu pude sentir a profundidade de suas palavras. O importante é que você esteja disposto a tentar novamente. Eu olhei em volta. Flama será Laís, absorvendo a beleza ao meu redor. Meus pensamentos voavam entre o desejo de ficar naquele lugar glorioso e a realidade do mundo que deixei para trás. Então, uma determinação começou a crescer dentro de mim. Eu quero voltar, Senhor. Quero ajudar os outros a encontrar o caminho para o Senhor. Deus sorriu mais uma vez, e aquela expressão de amor era tudo o que eu precisava. Então, vá, Randall. Leve a luz que encontrou aqui e compartilhe com o mundo. Eu estarei com você a cada passo do caminho. Com um sentimento de gratidão e um novo propósito, eu me preparei para voltar. A luz ao meu redor começou a se intensificar, e antes que eu percebesse, meu corpo estava se movendo rapidamente, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. O paraíso começou então a se distanciar, mas a presença de Deus continuava comigo, gravada em meu coração, para sempre. Enquanto eu flutuava em direção ao paraíso, uma sensação indescritível de paz tomou conta de mim. As cores ao meu redor eram mais vibrantes do que qualquer coisa que já havia visto na terra. As árvores frutíferas se destacavam, suas folhas brilhando como se estivessem banhadas em luz. O ar era doce, cheio de aromas que lembravam minha má infância, quando eu corria pelo pomar de minha avó. Eu me sentia leve, como se todo o peso dos meus pecados e arrependimentos tivesse sido tirado de mim. Randall! Uma voz suave e poderosa ecoou entre as árvores. Eu não precisava olhar para saber quem era. A presença de Deus era inconfundível. Bem-vindo ao meu lar. Eu me aproximei sentindo meu coração acelerar. Deus, é realmente você. Minhas palavras saíram quase como um sussurro, repletas de reverência. Sim, filho, eu estou aqui. Você está seguro. Ele falou com uma ternura que derretia qualquer dúvida ou medo que eu pudesse ter. O amor emanava dele como um calor radiante, envolvendo-me em conforto. Mas eu cometi muitos erros. Eu estive no inferno, Deus. Eu sou um pecador. O que eu estou fazendo aqui? Eu não conseguia me conter. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu estava diante do Criador, e a culpa pesava sobre mim. Todos têm seus fardos, Randall. O inferno é um reflexo de suas escolhas, mas aqui você pode encontrar redenção.
Ele se aproximou, e a luz ao seu redor parecia pulsar, como se estivesse viva. O amor é mais forte que qualquer erro que você tenha cometido. Mas... e os meus pecados? E as vidas que eu prejudiquei? Eu sentia que precisava entender, que precisava de uma explicação que justificasse a minha presença naquele lugar glorioso. Olha ao seu redor. Deus gesticulou para as árvores e para o campo florido. Aqui você pode ver o que é a verdadeira vida. O paraíso não é apenas um lugar, é um estado de ser. É a possibilidade de recomeçar. Mas para isso, você deve primeiro confrontar suas escolhas. Enquanto falava, imagens começaram a surgir diante de mim. Momentos da minha vida, flashes de alegria e dor. Vi os rostos das pessoas que havia machucado, as promessas que não cumpri, as oportunidades que deixei passar. Cada cena era como uma faca, cortando-me por dentro. Deus, eu não sei se posso, eu não sei se mereço isso. Minha voz estava embargada, os sentimentos de autocrítica transbordavam. Você tem a escolha, Randall. Cada decisão que você tomou o trouxe até aqui. Agora você pode escolher novamente. A voz de Deus estava cheia de compaixão. O paraíso não é um prêmio, mas uma oportunidade. O que você fará com isso? Eu quero mudar. Eu quero ser melhor, quero ajudar os outros, mas eu tenho medo de falhar novamente. Meu coração estava em conflito. A ideia de retornar à Terra parecia assustadora, mas também era intrigante. É normal sentir medo, mas a coragem não é a ausência de medo, e sim a determinação de prosseguir apesar dele. Lembre-se, eu estarei com você, você não está sozinho. Ele sorriu. E a luz ao seu redor parecia intensificar-se. Então, se eu voltar, eu poderei fazer a diferença? Posso realmente ajudar as pessoas? A esperança começou a brotar dentro de mim. Sim, Randall, cada um tem um propósito. A sua missão será encontrar aqueles que precisam de você. Você poderá ser a luz na escuridão de muitos. A firmeza em sua voz me deu a coragem que eu tanto precisava. E se eu fracassar novamente? Eu perguntei, minha insegurança ainda presente. Então você aprenderá e terá a chance de se levantar novamente. O amor é um ciclo. Você dá e recebe. Agora, a escolha é sua. Permanecer aqui no paraíso ou voltar e cumprir sua missão. Eu olhei ao redor sentindo a beleza ao meu redor, mas a responsabilidade de ajudar os outros me chamou. Com um coração mais leve e determinado, finalmente disse: eu escolho voltar. A luz que me envolvia era quase ofuscante, e a sensação de paz era tão palpável que eu mal conseguia acreditar que ainda estava consciente. O paraíso. Eu olhei ao redor e vi árvores frutíferas, suas folhas brilhando em tons de verde vibrante e flores de cores que eu nunca tinha visto antes. O aroma doce das frutas maduras pairava no ar e uma leve brisa acariciava meu rosto, como se a própria natureza estivesse me abraçando. Randall, a uma voz suave, mas sim, paz a voz e amorosa me chamou. Era Deus. Eu nunca tinha imaginado como seria mágica estar diante dele, mas agora, ali estava eu, diante da fonte de toda a criação. Seus olhos radiavam uma luz que parecia penetrar minha alma, e eu não conseguia desviar o olhar. Havia uma profundidade infinita neles, como se ele conhecesse cada um dos meus pensamentos, cada um dos meus medos e cada um dos meus erros. Eu vi o que você passou, ele disse com um tom de compaixão. Você experimentou o inferno e a dor causada pelos seus próprios pecados. Mas eu estou aqui para te mostrar o que o amor verdadeiro pode fazer. Eu não sei se mereço estar aqui, consegui murmurar sentindo um peso no peito. Eu cometi tantas falhas. Minha vida foi cheia de escolhas erradas. Randall, ele respondeu com uma voz que ressoava como música. A verdade é que todos têm suas lutas. Você não está aqui para ser julgado, mas para entender. Você pode escolher entre permanecer neste lugar ou voltar à Terra e cumprir sua missão.
Missão? Perguntei confuso. Qual é a minha missão? Deus sorriu, e a luz ao seu redor pareceu brilhar ainda mais intensamente. Você tem a capacidade de tocar vidas, de compartilhar o amor que você agora sente. A sua experiência pode ser uma luz na escuridão de muitos, mas a escolha é sua. Eu olhei ao meu redor novamente e vi as almas ao meu redor, todas desfrutando da beleza do paraíso. O calor do amor divino me envolvia, e eu me sentia completo, como se finalmente estivesse em casa. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim se lembrava das pessoas que deixei para trás, das vidas que não toquei e das oportunidades perdidas. Eu quero ajudar as pessoas, falei, a voz tremendo com a intensidade do desejo que crescia dentro de mim. Mas eu tenho medo. Daí se eu falhar novamente? Você não falhará. Você tem a força que vem de mim. Acredite em seu valor e no amor que pode compartilhar. O que importa não são os erros do passado, mas a disposição de mudar e influenciar positivamente a vida dos outros. As palavras dele penetraram meu ser e eu me senti mais forte. Olhei para o céu, onde nuvens de cores indescritíveis flutuavam suavemente, e o som de risos e músicas celestiais preenchia o ar. A ideia de voltar me parecia assustadora, mas ao mesmo tempo era como uma luz que acendia a esperança dentro de mim. Então eu escolho voltar, declarei com firmeza. Quero cumprir essa missão, quero ser a luz para aqueles que vivem na escuridão. Deus assentiu e um sorriso de aprovação iluminou seu rosto. Então, que assim seja. Lembre-se, você não está sozinho. Eu estarei com você a cada passo do caminho. Com essas palavras, uma onda de energia percorreu meu corpo e a luz ao meu redor começou a girar e se intensificar. Eu sentia minha essência sendo puxada para longe, como se estivesse sendo devolvido ao meu corpo, mas a sensação de paz e amor permanecia comigo. A última imagem que tive de Deus foi a de um pai amoroso, que acreditava em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. E assim, minha jornada estava apenas começando. Quando finalmente fui levado ao paraíso, a primeira coisa que me atingiu foi a luz. Era uma luz suave, envolvente, que não ofuscava, mas iluminava tudo ao meu redor. As cores eram mais vibrantes do que eu já havia visto na terra. As árvores frutíferas que se erguiam ao meu redor pareciam dançar com a brisa, suas folhas reluzindo como se estivessem cobertas de orvalho. O aroma das frutas, uma mistura doce e fresca, invadiu minhas narinas e pude sentir meu coração se aquecer. Enquanto flutuava por aquele cenário idílico, uma sensação de paz profunda começou a preencher cada parte do meu ser. Era como se todo o peso, toda a dor e a culpa que eu havia carregado em vida tivessem desaparecido. O medo e o desespero que eu senti no inferno eram agora apenas memórias distantes. Estava em um lugar onde o amor e a harmonia reinavam. Foi então que senti uma presença. Olhei para o meu lado e vi uma figura luminosa se aproximando. À medida que se aproximava, reconheci que era Deus. Sua forma era indescritível, mas havia uma essência de bondade infinita que emanava dele. Ele sorriu para mim, e naquele sorriso eu vi a compreensão de todas as minhas lutas e erros. Randall, ele disse com uma voz que era ao mesmo tempo suave e poderosa. Você passou por muito, mas aqui você está seguro. Aqui você pode encontrar o perdão. Minhas palavras falharam ao tentar sair, mas consegui murmurar. Eu não mereço estar aqui. Eu fiz tantas coisas erradas. Deus balançou. Deus alçou a cabeça, ainda sorrindo. É exatamente por isso que você está aqui, para entender o que é o amor e o perdão, para se libertar do peso de seus pecados. Aqui você pode finalmente ver a verdade. Enquanto falava, ele gesticulou para os arredores. As árvores ao nosso redor pareciam brilhar ainda mais intensamente, e as frutas começaram a se desprender dos galhos, caindo suavemente ao chão. Não é apenas um lugar de beleza, ele continuou. É um lugar onde você pode se reconectar com o que realmente importa.
Eu olhei para as frutas maravilhado. Elas parecem tão perfeitas. O que são? Elas são o fruto do amor, Randall. Cada um deles carrega um pedaço da essência do amor divino. Você pode colher e experimentar, mas lembre-se, cada mordida é uma lição sobre o amor que você deve compartilhar quando voltar. Voltar? A palavra cortou meu coração. Você quer que eu volte? Eu pensei que este era o meu lugar agora. Você tem uma missão, ele respondeu com uma seriedade que fez meu coração disparar. O que você aprendeu aqui deve ser compartilhado. O amor que você sentiu, a paz que você encontrou, é algo que muitos precisam conhecer. É sua responsabilidade levar essa mensagem ao mundo. Mas e se eu falhar de novo? Perguntei, sentindo um desespero crescer dentro de mim. E se eu voltar e repetir os mesmos erros? Deus se aproximou mais. Sua presença era reconfortante. Você não está sozinho. Eu estarei com você. A cada passo que você der, a cada decisão que você tomar, saiba que meu amor e minha orientação estarão ao seu lado. O passado não define quem você é. O que importa é o que você escolhe fazer agora. Aquelas palavras penetraram profundamente em meu coração. Eu senti uma onda de esperança fluir através de mim. Então, se eu voltar, eu posso mudar. Sim, Randall, você pode, você deve. O amor é uma escolha diária. E a escolha de amar pode transformar não apenas a sua vida, mas a vida de muitos ao seu redor. Eu olhei para aquele lugar cheio de luz e amor e percebi que, apesar de todo o sofrimento que havia vivido, havia uma nova chance à minha frente. Eu quero voltar, Deus. Eu quero fazer a diferença. Ele sorriu novamente e aquele sorriso encheu meu ser de uma alegria indescritível. Então, sua jornada está apenas começando. Lembre-se, o amor é a resposta. Agora, vá e viva. Com isso tudo ao meu redor começou a brilhar intensamente. E eu sabia que meu tempo no paraíso estava chegando ao fim. Mas meu verdadeiro propósito na vida estava prestes a começar. Eu estava rodeado por uma luz intensa, uma luz que irradiava amor e paz. E de repente a presença de Deus se fez palpável diante de mim. O ambiente ao meu redor era tão vibrante e cheio de vida que parecia que o próprio ar pulsava com uma energia divina. As árvores frutíferas, com seus frutos brilhantes e suculentos, dançavam suavemente ao vento como se estivessem celebrando a minha chegada. O perfume doce das flores me envolvia e eu me sentia mais vivo do que nunca. Deus olhou para mim com um amor que eu nunca havia experimentado. Seus olhos eram profundos e cheios de compreensão. Cada olhar parecia penetrar em minha alma, revelando todos os meus medos e inseguranças, mas também me mostrando a beleza do que eu poderia ser. Randall, ele disse. Sua voz era como um suave sussurro que ecoava em meu ser. Você está aqui porque eu o amo. Você tem uma escolha a fazer. Senti um nó se formar em meu estômago. Escolha. O que você quer dizer com isso? Perguntei, a confusão misturada com uma sensação de esperança. A ideia de que eu poderia voltar à vida terrena, a vida que eu havia deixado para trás, parecia ao mesmo tempo tentadora e aterradora. Você pode ficar aqui, Randall, neste lugar de paz e amor, ou pode retornar à terra. Se você voltar, terá uma missão a cumprir. Deus respondeu, sua voz ressoando como uma melodia suave que acalmava meu coração. Mas saiba que a vida na terra não será fácil. Você enfrentará desafios e precisará confiar em mim. Mas por que eu deveria voltar? Eu perguntei, minha mente girando com as possibilidades. Eu estive no inferno, senti a dor e o sofrimento. Aqui é perfeito. Por que eu não deveria querer ficar? Deus sorriu, um sorriso que iluminou tudo ao meu redor. A vida na Terra é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de amor. Você tem pessoas que precisam de você. Sua experiência pode trazer esperança e transformação a muitos que vivem em trevas. Você pode ser um farol de luz
para aqueles que ainda não conhecem o meu amor. Olhei ao redor, absorvendo a beleza e a serenidade do paraíso. Era difícil imaginar deixar tudo isso para trás, mas ao mesmo tempo eu sentia uma chama em meu coração, uma vontade de compartilhar o que eu havia vivido, o que eu havia aprendido. E se eu não conseguir? E se eu falhar? Eu perguntei, a dúvida ainda pairando sobre mim. Eu estarei com você a cada passo do caminho. Ele respondeu. A certeza em sua voz me envolveu como um abraço caloroso. Você nunca estará sozinho. Confie em mim, e eu guiá-lo-ei. Você encontrará força dentro de si que nem mesmo imagina. Respirei fundo, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Eu havia experimentado o inferno, a dor de meus pecados, mas também havia testemunhado a pureza e o amor de Deus. Eu não queria que a minha experiência fosse em vão. Eu quero voltar, eu disse, minha voz firme agora. Quero compartilhar o que vi, quero ajudar as pessoas a encontrarem a luz. Deus assentiu um brilho de alegria em seus olhos. Então é isso que você fará. Sua escolha é um grande passo. Lembre-se de que o amor é a força mais poderosa que existe. Leve isso com você e saiba que sempre estarei ao seu lado. Enquanto a luz ao meu redor começava a se intensificar, senti uma onda de emoção me invadir. A ideia de voltar à Terra e enfrentar os desafios parecia assustadora, mas eu sabia que tinha um propósito. Eu estava pronto para cumprir minha missão, para ser um instrumento de mudança e amor. E com essa determinação, fui envolto em uma luz tão brilhante que tudo se tornou um borrão. E então, eu estava voltando. Enquanto eu flutuava em meio à luz suave e acolhedora do paraíso, uma sensação indescritível de paz me envolveu. As árvores frutíferas ao meu redor pareciam vibrar com uma energia própria. Cada fruto brilhava como se tivesse vida. Eu não conseguia desviar o olhar das cores vibrantes, das folhas verdes e do céu azul, que se estendia infinitamente acima de mim. Era como se todo o lugar estivesse pulsando com amor e alegria, um contraste gritante com as trevas do inferno que eu havia deixado para trás. Então eu vi uma figura se aproximando. Era Deus. Sua presença irradiava um amor que eu nunca havia experimentado antes. O que me surpreendeu foi a simplicidade e a profundidade do seu olhar. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava compaixão e entendimento, como se soubesse exatamente quem eu era e tudo o que eu havia vivido. Randall, ele disse. Sua voz era suave e poderosa, ao mesmo tempo, como um rio que flui serenamente. Você está aqui porque eu quero que você saiba que sempre há esperança, mesmo nas trevas mais profundas. Senti um nó na garganta. As lembranças de minha vida, com todos os erros e falhas, inundaram minha mente. Eu não mereço isso, eu murmurei. Eu fiz tantas coisas erradas. Ele balançou a cabeça gentilmente, o sorriso em seu rosto era reconfortante. Todos os meus filhos enfrentam lutas e muitos se perdem. Mas o amor que eu tenho por você é maior do que qualquer pecado. Você ainda tem a chance de mudar. Mas como? Como posso voltar e fazer as coisas certas? A dúvida e o medo começaram a se infiltrar em minha mente, mesmo naquele lugar glorioso. Você já deu o primeiro passo ao reconhecer seus erros, Deus respondeu. Agora você tem uma escolha a fazer. Você pode ficar aqui nesse lugar de alegria eterna ou pode voltar ao mundo onde ainda há tempo para que você cumpra sua missão e compartilhe o amor que eu lhe ofereço. A ideia de retornar à vida me fez hesitar. O paraíso era irresistível, mas havia algo dentro de mim que sabia que ainda havia trabalho a ser feito. E se aí eu falhar novamente? Eu perguntei, a angústia transparecendo em minha voz. Então você tentará novamente. Eu estarei sempre com você, guiando-o e amparando-o. É assim que o amor funciona, Randall. É um caminho de tentativas e erros, mas o importante é que você nunca esteja sozinho. Eu olhei ao redor, absorvendo a beleza daquele lugar, e então voltei meu olhar para ele. Eu quero voltar.
Quero contar às pessoas sobre o seu amor, sobre a esperança que existe mesmo nas piores circunstâncias. Deus sorriu e a luz ao nosso redor parecia brilhar ainda mais intensamente. Então é decidido, você retornará. Mas lembre-se, a verdadeira transformação começa dentro de você. Leve essa luz ao mundo e nunca se esqueça do que você aprendeu aqui. Eu sentia uma onda de gratidão tomando conta de mim. Obrigado, eu disse, a emoção quase me sufocando. Obrigado por me dar uma segunda chance. Com um gesto de sua mão, ele me envolveu em uma luz brilhante e acolhedora. Vá, meu filho, leve a luz e o amor que encontrou aqui. Sua vida será uma testemunha do que é possível através do arrependimento e da graça. A luz começou a me envolver e eu senti meu corpo se agitar como se estivesse sendo puxado de volta. As cores do paraíso começaram a se desvanecer e eu percebi que estava prestes a retornar à terra. Eu voltarei, eu prometi, eu prometo. E com isso fui lançado de volta ao mundo, determinado a viver de acordo com a luz que Deus havia me mostrado. Seria uma jornada difícil, mas agora eu sabia que não estava sozinho.